Bem-vindos ao Insight dos Sócios, um podcast da Movidaria sobre estratégias de aprendizagem que impulsionam líderes e negócios. Bem-vindos ao Insight dos Sócios. Eu sou Mica Almeida, sua host e designer de experiências aqui na Movidaria. E o episódio de hoje traz um tema essencial para o futuro das organizações: como lapidar potenciais líderes. Nas empresas, há um consenso sobre a importância de formar novas lideranças, programas de desenvolvimento, planos de sucessão e mapeamento de talentos estão presentes na maioria das grandes organizações. Apesar disso, só 11% das empresas brasileiras dizem estar muito preparadas para substituir líderes em cargos críticos, segundo a pesquisa Tendências de Capital Humano da Deloitte em 2023. Muitas organizações confundem alto desempenho com potencial de liderança e acabam promovendo profissionais tecnicamente fortes, mas emocionalmente imaturos. Outro dado importante é que, de acordo com a CCL, Center for Creative Leadership, 38% dos líderes recém-promovidos falham nos primeiros 18 meses, frequentemente por falta de suporte, clareza de expectativas ou contextos adequados de aprendizado. O RH, por vezes, atua mais como um executor de programas do que um curador de experiências que formam a musculatura real da liderança. Hoje, eu recebo os sócios Leonardo e Bárbara para conversar sobre como desenvolver potenciais líderes de forma estratégica e eficaz. E qual deve ser o verdadeiro papel do RH e da liderança nesse processo? Vem com a gente! Bárbara, o que significa na prática ter potencial de liderança? Olá, Mica! Obrigada por nos conduzir mais uma vez numa roda de conversa tão relevante e hoje sobre um tema tão potente, que é o desenvolvimento de lideranças. E eu acho ótimo a gente começar com essa pergunta porque eu penso que a gente tem aqui uma grande pegadinha corporativa. Quando a gente está diante de uma situação que a gente precisa selecionar alguém para ocupar uma posição de liderança, é muito comum que a gente olhe para dentro da equipe e comece a observar quem são aquelas pessoas que melhor performam, que mais apresentam resultados e com uma tendência de escolher essa pessoa para ocupar uma função de liderança. O que a gente não se dá conta é que esse alto rendimento não necessariamente vai garantir que essa pessoa performe bem sendo um líder dessa equipe. E aí eu quero voltar um pouquinho algumas décadas para a gente resgatar e entender de onde vem esse termo de alto potencial. E aí a gente, para variar, vê que ele surge lá nos Estados Unidos, no pós-guerra, onde a gente tem um contexto de organizações que precisam se reinventar, se reestruturar e começam a mapear pessoas que têm potencial para assumir novas funções mais complexas, mais estratégicas dentro do negócio. E eles começam a perceber que nem todas elas têm o mesmo desempenho como líderes e que nem todos aqueles que eram bons entregadores de resultados agora têm uma boa entrega e um alto rendimento como lideranças. É nesse contexto que surge a matriz Nine Box, uma ferramenta que nos permite, num eixo, avaliar a entrega de resultados, a performance, o desempenho profissional, e no outro eixo, um conjunto de características que nos mostram que uma pessoa tem aptidão, potencial para ocupar uma função mais complexa, mais relevante, mais estratégica. No cruzamento desses dois eixos, ou seja, quando eu tenho uma pessoa de alto desempenho e de alto potencial, é que nós encontramos os high potentials. Trazendo isso para o contexto aqui de potencial de liderança, o profissional que tem esse potencial é aquele que demonstra uma capacidade de influenciar, de inspirar, de mobilizar pessoas em direção a um objetivo comum, mesmo que ele não ocupe ou não tenha uma posição de autoridade hierárquica, porque ele ainda não ocupa uma posição de liderança, Então, não é só sobre performance. Um alto desempenho atual ou passado não garante um alto potencial de liderança e um excelente líder no futuro. Então, eu fecho esse bloco trazendo a clássica, e reafirmando que um ótimo técnico pode não ter o perfil adequado para liderar um time. E, Léo, que tipo de cultura favorece ou
bloqueia o surgimento de novas lideranças? Mica, vamos lá. Esse assunto é muito relevante porque se a gente olhar uma estrutura clássica de organização, organização com seus milhares de funcionários, né, milhares de colaboradores trabalhando aí juntos, eu vou ver que num desenho bem por alto assim, eu vou ter de 50 a 70% da minha massa, né, que está mais na pirâmide ali, que está na operação, 50 a 70% dos funcionários sendo influenciados diretamente por um líder de primeiro nível. Então, pensar no futuro, a formação desses potenciais futuros líderes do futuro, é extremamente relevante para qualquer empresa, para qualquer cultura. E aí, se a gente está falando de cultura, culturas que favorecem a formação desses líderes, e também, por contraste, aquelas que não favorecem, vou tentar contrastar aqui, perdão, um pouco desses dois lados. E aí eu gosto de usar o frame da Carolyn Taylor, né, quando ela escreve aquele livro lá, Walk the Talk, que são os três elementos, né, que ajudam a fixar a cultura de um lugar. O primeiro deles é comportamento, temos também os símbolos e temos também os sistemas. Então, falando de comportamento, né, para uma organização que estimula, que tem uma cultura que estimula a formação desses potenciais líderes, né, onde vai trazer gente da base para se tornar líder no futuro, é de termos líderes que escutam, né? Líderes que estão abertos, líderes que são vulneráveis ali e que trazem o seu time para poder pensar em soluções, para poder inovar, para poder atender ali o cliente de uma melhor maneira. Então, se eu tenho uma organização que os líderes são incentivados a fazer isso, né? Que eles têm ali uma margem, né, de aprendizagem, onde os erros não são punidos, mas eles são tidos como lições, como aprendizagem, essa é uma cultura que favorece o surgimento desses potenciais que futuramente podem assumir a liderança, né? Já quando eu olho uma estrutura muito hierárquica, muito rígida, uma estrutura que pune aqueles que erram, né, que não dão margem para buscar novas soluções, para buscar inovação naquilo que pode ser feito no dia a dia, são culturas que geralmente abafam o surgimento desses potenciais. Então aí a gente tem esse elemento do comportamento dos líderes como chave para poder desenvolver, né? Vamos ter em mente aqui que eu posso ter várias iniciativas, a gente vai falar disso mais adiante, que ajudam na formação desses potenciais, o reconhecimento deles, né? A própria Bárbara já trouxe uma ferramenta que é o Ninebox, onde vê performance, vê aderência à cultura, comportamento, mas a grande chave é eu ter líderes mais sêniores que formam essas pessoas. Então, o comportamento dos líderes é fundamental. Então, eu tenho líderes que dão feedback frequente, que são claros na sua orientação, que dão apoio, que dão suporte, que mostram ali confiança no que esse potencial vai entregar, né? Que tem uma relação de confiança. Isso é fundamental como comportamento para a gente poder desenvolver uma cultura que desenvolve potenciais. As outras coisas são símbolos, né? Quando a gente fala de símbolos e que dão suporte a esse comportamento do líder, eu lembro de alguns exemplos aqui, coisas que eu já presenciei de empresas que têm lá o andar, né, corporativo, onde todo mundo está trabalhando ali, a gente tem um andar diferente para aquela galera que é do comitê executivo. Quando você entra nesse andar, parece até um hotel 5 estrelas, né? Cada um com a sua sala, com a sua secretária, móveis de luxo, tudo muito bonito. Aí você desce no andar, nos demais andares, onde está o pessoal da operação, o pessoal trabalhando, aqueles móveis de fórmica azul da década de 90, né, que não são atualizados há muito tempo, um ambiente completamente diferente, né? Então veja que a própria arquitetura, né, como as coisas são organizadas no ambiente físico, elas também comunicam. Se eu tenho ali um lugar aberto a desenvolver pessoas, onde o acesso é fácil ou onde o acesso é difícil. Então esse espaço de decisão ele também é fechado pela forma como a gente organiza o espaço físico. Então esse símbolo é muito forte, né? Então que rituais e eventos eu tenho na história dessa organização que eu publico isso, que mostram que eu valorizo os potenciais, que eu valorizo gente que entra na base da minha organização e vai crescendo no decorrer do tempo, né? Que histórias de sucesso eu conto? Ou eu estou numa organização que essas histórias são raras, né? Onde eu tenho que trazer gente para primeiro, segundo nível de liderança do mercado, porque ninguém quer assumir, porque vê ali que é um caos, né? E a gente observa algumas situações como essa, né? Então, esses símbolos, né, essas histórias são fundamentais. E como terceiro ponto, e como framework para a gente avaliar essa cultura, são os sistemas. Então, a forma como essa organização funciona, ela pode ser favorável ao surgimento desses potenciais líderes do futuro ou não. Então, uma coisa fundamental é
quais são os meus incentivos para esse pessoal da base, né, para os potenciais líderes? Como eles são avaliados? Eu os avalio de forma que esse desempenho claramente é ligado aos objetivos da organização ou as avaliações são subjetivas, né? É aquele negócio assim, quando você tem um líder que gosta de você, ele vai te favorecer, mas se você tiver um que não vai com a sua cara, você não vai para frente, né? Então os sistemas precisam ser claros nesse ponto. Uma outra coisa também que é fundamental e a gente vê isso como a melhor prática, né, é ter o líder como responsável pela formação desse potencial. Algumas organizações colocam uma trava que eu acho muito interessante, que esse líder, né, ele não pode ser promovido, qualquer líder não pode ser promovido se ele já não tiver um sucessor formado abaixo dele. Então, isso deixa ali o líder com uma atribuição clara, né? Eu tenho esse sistema claro, explícito na minha organização, com a obrigação, com a responsabilidade desse líder de formar seus potenciais ali. Então, esse é um sistema que funciona muito bem, tá? Um outro ponto também, quando a gente olha esses sistemas, e aí a gente entrando mais nessa questão da aprendizagem, eu ter formações, tanto para os líderes serem capazes de ter aquela postura mais de líder coach, de mentor, posso ter um grupo de mentoria interna também para ajudar esses potenciais, como também trilhas para desenvolver os próprios potenciais, né? Então, se eu valorizo gente que entrega desempenho e tendência à cultura, e quando eu assumo a liderança, que é uma virada de chave na carreira, que é uma das mais críticas, né? Quando você tem a primeira passagem do pipeline ali para ser líder de outros, eu tenho que preparar de antemão esses potenciais, né? Eu já tenho que ter um olhar antecipado no tempo com essas pessoas que podem assumir uma futura sucessão para a primeira liderança. Então, a gente pode ter trilhas de formação que vão dar os elementos para cada vez mais esse potencial ter ali a sua cultura, o DNA da empresa no seu sangue ali para poder, ele como líder no futuro, replicar isso. Porque os meios de bater meta, de entregar resultado, eles vão ser dados, ele vai conseguir encontrar. Mas o jeito que ele faz é fundamental para esse processo de promoção de gente da base que está ambientado com essa empresa e representa bem a cultura, emergir na organização e ser desenvolvido. Então, acho que dentro desses tópicos, né, quando a gente olha comportamentos, símbolos e sistemas, eu vejo que esses elementos ajudam aí a dar uma dimensão de culturas que favorece daquilo que pode ser feito para favorecer o surgimento de potenciais. Bárbara, o que as empresas mais erram ao tentar acelerar o crescimento desses talentos? Bem, Mica, toda tentativa ela pode gerar um sucesso ou insucesso, né? E a gente aprende fazendo. Tenho certeza que muitas empresas hoje experimentam muitas coisas, e nem todas elas chegam no lugar que se gostaria, né? Mas por isso é importante que, mesmo para esse desenvolvimento de potenciais, a gente tem uma estratégia, tem um plano a ser perseguido. E durante esse plano também é importante que a gente cuide de algumas, vou chamar aqui de armadilhas que podem acontecer no percurso, né? Para que a gente esteja muito atento e que, sem nem perceber, elas nos levam para algum fracasso, né? Então, pensei aqui em algumas dessas armadilhas, vou focar em três, acho que três tá bom, né? Teria muito mais para a gente explorar aqui. Acho que o Léo já deu algumas pitadas na fala dele sobre algumas delas, especialmente falando do quanto é importante essa transição da liderança, né? É um lugar novo, é um lugar desconhecido para quem chega lá pela primeira vez. Então, a primeira armadilha que eu trago aqui reforça um pouco da abertura que eu trouxe aqui para o nosso papo, que é o confundir o desempenho com o potencial. A gente continuar promovendo quem entrega bons resultados só vai nos levar para um fracasso no quesito desenvolvimento de liderança. E eu não estou falando aqui que a gente não deve reconhecer essas entregas de resultados, devemos sim, mas existem outros recursos, outros mecanismos para reconhecer um bom desempenho. Uma promoção não deve ser um desses recursos, né? Até porque eu posso estar dando algo que eu acho muito positivo, que é uma promoção, para alguém que não se encaixa ali, não se enquadra, e na realidade a mudança para uma posição de liderança não é só uma promoção de cargo, né? É uma transição de identidade, porque muda muita coisa, muda a complexidade, muda a entrega, muda a forma como essa pessoa vai lidar com ela, com o time, com o negócio. Então, essa é uma armadilha muito comum e muito perigosa quando a gente trata de potenciais de liderança. Uma outra armadilha é a gente acelerar essa transição sem um preparo emocional, né? Eu vejo cada vez mais pessoas muito jovens assumindo funções de liderança, mas que elas não têm ainda uma maturidade emocional para lidar com
toda essa complexidade que aparece agora nessa nova função, né? E quando essa complexidade é maior do que o preparo que a pessoa tem para conduzir essa nova função, isso pode gerar muitos efeitos colaterais, né? Do ponto de vista do indivíduo, do profissional, essa pressão pode ser tão grande nessa exigência, essa autocobrança, e levar até mesmo a um burnout, por exemplo. E do ponto de vista da equipe, a gente pode gerar desengajamento e até mesmo perda de pessoas da equipe, porque elas olham para esse líder e não sentem que esse líder está conseguindo dar conta do recado, está conseguindo ter um equilíbrio emocional, está conseguindo lidar bem com os conflitos que aparecem. Então, eu acho que essa é uma armadilha muito perigosa. E a terceira, e que infelizmente eu já vi isso acontecer muito, é o abandono do profissional. A gente tem uma falsa impressão de que quando a gente promove alguém para uma posição de liderança, essa pessoa agora está pronta, né? Vai ter autonomia para fazer as suas escolhas, suas decisões, e que não precisa mais de apoio, de ajuda. E é muito pelo contrário. São esses talentos, né, essas pessoas que têm esse alto potencial que precisam sim de ainda mais mentoria, de ainda mais conversas, precisam de feedback estruturado, né, precisam saber se estão indo bem, para que elas possam corrigir rotas, rumos, ou reforçar aquilo que elas estão experimentando, testando e que vem dando certo. Então, são apenas algumas das armadilhas que eu vejo e que levam aos erros, aos fracassos ou às falhas aí dos processos de desenvolvimento de potenciais. E, Bárbara, se me permite, eu queria acrescentar um ponto também que eu acho básico quando a gente olha para o ser humano, né? Se a gente está falando de um processo de aprendizado, o processo de aprendizado ele depende de exposição e reflexão também, né? Então, eu achar que acelerar é só jogar a pessoa, complementando esse seu terceiro ponto, que é só jogar no fogo que ela vai se virar, a gente sabe que isso não é correto, né? Essa não é uma boa resolução. Né? A gente vê aí como um caso de fracasso, né? E algumas pesquisas indicam que quase 40% dos potenciais, quando assumem a liderança, em 18 meses, você tem um turnover desse pessoal que não foi bem preparado. Né? Então a gente tem que ficar muito atento a isso, porque não é jogar no fogo, achar que vai jogar no rio e achar que vai aprender a nadar, né? Tem que ter técnica, precisa preparar, acho que tem que usar o tempo em favor, né? Como você fala do próprio Nine Box aí, e esse mapeamento que o RH tem que ajudar os líderes a enxergarem. Então, as empresas têm que se antecipar a esse movimento, enxergando os potenciais, preparando para quando surgir a oportunidade mesmo de assumir esse cargo, eles assumam com mais segurança, né? Então isso é fundamental. O processo de aprendizagem precisa de exposição, sim, mas tem que ter suporte e ter tempo à reflexão. Perfeitamente, Léo. É preparar, ou melhor, é se antecipar, preparar e acompanhar. E esse é um grande gap que a gente vê no processo de desenvolvimento de potenciais. É justamente achar, chegou no fim da linha, tá pronto, deu, não precisa de mais nada. Muito pelo contrário. São essas sementinhas que a gente precisa continuar regando para que elas floresçam e sejam líderes fantásticos. Até porque tem um cenário também que a gente vê em muitas organizações, é que esses potenciais são mapeados, eu tenho um processo de sucessão desenhado, eu vejo ali aquele xadrez ali, tem um pouco dessa noção, mas muitas das vezes esse tempo de quando eles serão promovidos você ainda não sabe, né? Muitas organizações fazem mapeamento, às vezes com expectativa de 1 a 2 anos, mas nem sempre acontece, né? Então a gente vê também alguns clientes nos procurando falando assim, olha, a gente precisa preparar os potenciais, mas eu não tenho a promessa de assunção desse cargo de liderança ainda. Eles estão mapeados, mas eu não sei quando e se eles vão assumir. Então isso não pode ser uma promessa. Então, assim, saber balancear isso, né? E por isso que eu acho que é importante trazer muito desses desenvolvimentos potenciais voltados à cultura, né? A forma como ele pode ter mais aderência à cultura para depois representar, ser um representante dessa cultura perante um time, a uma eventual promoção, é fundamental. Léo, e falando do papel do RH nesse espaço, como que ele pode apoiar os líderes atuais para desenvolver esses potenciais, né, esses futuros líderes que chegam por aí? Ótima pergunta, Mica, porque o RH é uma área de staff, né? Uma área de suporte, uma área de apoio dentro de uma organização. Ele atua de maneira transversal, matricial a todas as áreas. Então a gente tem que entender que o papel do RH ele pode ser sim muito estratégico nessa hora. Primeiro, enxergando esse mapa de movimentações, né? Ele tem que enxergar, ter uma visão para tentar se antecipar a essas movimentações de sucessão. Isso é fundamental, né? E saber mais ou menos o timing de cada um deles, né? Então entender esses movimentos, saber fazer uma análise de turnover,
promoção, essa empresa, essa organização está crescendo ou está no momento de contenção, e tentar fazer de forma preditiva esses movimentos. Isso é fundamental. A outra coisa, olhando o critério esse aspecto de aprendizagem, é oferecer meios de desenvolver os líderes para que eles sejam instrumentos de multiplicação dessa cultura e desenvolvimento de pessoas, né? Então, eu não posso ter líderes que não sejam capazes de ter essa postura de desenvolvimento do seu time para ter mais aderência à cultura, para entregar mais resultado, para ser uma equipe de alto desempenho. Então, esses critérios são fundamentais. Não adianta eu achar que eu vou desenvolver potenciais se eu não estou desenvolvendo os líderes. O reflexo do líder é muito mais forte, né, desse líder direto com potencial, é muito mais forte do que programas corporativos, né? Eu posso ter desenvolvimento, pode ter um monte de coisa, mas se meu líder toca a música em outra sintonia, eu tendo a seguir a dele, né? Não adianta nada eu ter belos valores na parede, ter uma boa imagem perante os clientes, mas na minha área específica, meu líder toca o barco de um jeito que não é condizente com aquilo. Então, o líder ele tem que estar muito preparado para poder desenvolver pessoas e assumir esse papel de forma muito clara. Terceiro ponto que o RH pode ajudar é criando programas de mentoria interna, formando pessoas mais sêniores na organização que são capazes de conduzir processos de mentoria com pessoas menos experientes dentro da operação. Então, isso também é um vetor de formação de potenciais. O quarto ponto são programas exclusivos direcionados para formar esses potenciais, né? Então, já a partir do desenho desse mapa, dessa estratégia de sucessão, quando eu enxergo esses futuros, né, líderes, né, esses potenciais líderes, eu já posso oferecer iniciativas de aprendizagem para poder desenvolvê-los, para que eles sejam cada vez mais consistentes em relação à aderência à cultura. E o quinto ponto, uma observação que eu faço aqui para fechar, é o business partner, né? As empresas que têm estrutura de business partner podem usar isso muito em seu favor para que ele acompanhe em loco todos esses elementos que eu trouxe. Se eu tenho um líder que desenvolve seu time, se a evolução desse potencial frente às estratégias de aprendizagem oferecida estão sendo aproveitadas, se eu tenho um bom ambiente, né, dentro das áreas ali onde os potenciais estão, que favorecem essa exposição e reflexão daquilo que ele enxerga no dia a dia, se ele entrega coisas relevantes, se ele entra ali em atividades, em tarefas, né, do on the job, que ele pode colocar em prática várias das coisas que ele aprende, né, e assumir a responsabilidade. Então, o business partner, como faz esse elo entre o negócio e a gestão de pessoas, né, ele tem que ser muito consultivo ali, frente aos líderes que têm potenciais embaixo deles ali para poder serem desenvolvidos. Então, eu trago esses 5 pontos aqui daquilo que o RH pode fazer diretamente e que impactam positivamente o desenvolvimento desses potenciais. E Bárbara, que práticas ajudam, de fato, a transformar o que é potencial em capacidade de liderar? Se você pudesse resumir toda essa história, o que você pontuaria? Bem, talvez eu seja um pouco repetitiva com o que o Léo trouxe, porque eu vejo que muitas dessas práticas, na prática, são conduzidas pelas áreas de recursos humanos, pelas áreas de RH, em parceria com as lideranças, obviamente, do negócio. Então, talvez a gente repita ou reforce aqui algumas dessas boas práticas. E eu vou começar com uma mais óbvia, talvez, que é uma formação base. A gente falou aqui de diversas vezes em formação de liderança, mas a formação e o preparo deste potencial líder, trabalhando muito a consciência sobre ele mesmo, a inteligência emocional, que citei aqui algumas vezes, ajudando ele a como ele lidar com os outros, também experiências para ele conhecer sobre práticas de gestão, enfim, tudo aquilo que vai ajudar ele a se preparar e se tornar mais pronto para ocupar uma posição de liderança. Não menos importante, uma boa prática são os feedbacks contínuos e estruturados. E quando o Léo falou de RH, trouxe até aqui o papel do business partner como alguém que pode fazer esse papel, e é isso mesmo. Nas estruturas onde existem essas pessoas atuando com esse papel, é incrível quando esses feedbacks podem vir dos business partners. Não necessariamente o feedback estruturado precisa vir de uma liderança.
inclusive porque esse profissional de RH está acompanhando não só o desempenho, as entregas desse potencial, mas também os comportamentos. E é muito importante que se pontuem e se dê feedback sobre esses comportamentos. Como tem sido a interação desse potencial com os pares de equipe, com as pessoas que ele lidera em projetos, porque daí aparecem muitas oportunidades ou reforços positivos para que ele continue agindo daquela forma. Outras práticas muito bacanas vão na linha de uma aprendizagem mais social, que eu gosto muito. Acho que todos os processos de formação, por mais formais que sejam, precisam olhar também para essas práticas. E aí eu destaco aqui, pensando em potenciais líderes, os projetos e as ações de job rotation, shadowing, que são experiências que vão expor esse talento em desafios diferentes, que vão dar contextos diferentes, então eles podem circular em outras áreas, em outras realidades, o que vai dar para eles também um pouco mais de visão sistêmica, saindo um pouquinho daquela caixa, daquele ambiente que ele está habituado. Também as mentorias cruzadas, né, onde a gente tem esses talentos que estão em formação sendo acompanhados por um líder mais sênior, mais experiente, inclusive de outras áreas, né, reforçando essa oportunidade e essa necessidade de expandir a visão, de ampliar os seus olhares. E a liderança de projetos, né, por mais que ele não ocupe ainda uma posição oficial de liderança, mas é uma oportunidade que ele tem de já liderar desafios reais, de influenciar pessoas, de ter ali um relacionamento diferente e mais abrangente com outros times e outras equipes. E por fim, talvez não seja uma prática sozinha e específica, tampouco é algo que vai ajudar somente o desenvolvimento de potenciais líderes, mas um movimento que vai ajudar o desenvolvimento, né, de todos na organização, que é o cultivo de uma cultura de segurança psicológica, né? Num ambiente onde as pessoas sabem que elas podem experimentar, e essa experimentação pode ocorrer em erros, falhas, mas também aprendizados e correções dessas falhas, é sem dúvida um ambiente que potencializa a formação dessas lideranças e também de outros profissionais. E assim, fechamos mais um episódio do Insight dos Sócios da Movidaria. Se você gostou dessa conversa, compartilhe com quem também acredita que liderança se constrói e não acontece por acaso. Nos encontramos no próximo episódio. Até lá! O Insight dos Sócios é um podcast da Movidaria disponível no Spotify, Apple Podcasts e em nosso canal no YouTube. Se você deseja fazer uma pergunta para os sócios, envie um e-mail para podcast@movidaria.com.br. Não deixe de nos seguir no Instagram e LinkedIn. Até a próxima!